Medicina Ayurveda. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Se você não me conhece ainda, meu nome é Laís Sarajoto, eu sou nutricionista e eu levanto a bandeira de te ensinar a fazer escolhas conscientes. Bom, a medicina Ayurveda já é uma prática milenar e que eu particularmente adoro, porque eu acho que faz muito sentido, né? Então eles já estão estudando isso há anos e mesmo assim prevalece muita coisa nos dias de hoje. Então eu gosto muito de colocar isso na minha prática de consultório. E vou falar um pouquinho para vocês hoje como que funciona, no geral, a Ayurveda. Bom, quando a gente pensa na Ayurveda, eles falam que a gente pode classificar o ser humano por diferentes tipos de dosha. Então a gente vai encontrar 3 doshas predominantes, que é o Vata, Pitta e Kapha. E isso pode classificar a pessoa com relação à parte do emocional da pessoa, como ela se comporta, como é a parte estrutural dessa pessoa, como é a parte alimentar dessa pessoa. Então, muitas vezes, só de você analisar isso, você consegue ver qual perfil ela se encaixa. Então, qual dosha é o dosha predominante dela. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que associar isso com a alimentação. Então, quando a gente analisar esses doshas, eles são analisados de acordo com os elementos, né? Então, água, fogo, terra, ar. Então, esses doshas são embasados em cima desses elementos. Então, eu vou falar de cada um deles e como que a gente consegue usar a alimentação para equilibrar esse dosha. Porque muitas vezes, quando a gente tem um dosha desregulado, é a hora que a gente adoece, é a hora que a gente ganha peso. Então, o que a Ayurveda fala é que a gente vai entrar em desequilíbrio mesmo. Então, é por isso que é tão importante a gente equilibrar os nossos doshas. E aí, falando um pouquinho sobre eles, como que vai funcionar? Bom, o dosha Vata é o dosha que tem uma conexão com o ar. Então, ou seja, quando a gente pensa no ar, o que a gente tem que pensar? Para uma pessoa que acaba sendo Vata, é aquela pessoa que acaba sendo mais avoada, é aquela pessoa que não tem muita rotina, é uma pessoa que se deixar ela passa o dia sem comer nada, é aquela pessoa que pode vir a ter problemas de intestino quando ela não tem, quando tá desregulado esse dosha. Então ela pode vir ter ou oscilar demais esse intestino, ou até ter um déficit com relação à parte de absorção de nutriente. É aquela pessoa mais magrinha, então ela tem dificuldade de ganhar músculo. Tudo isso são características físicas que a gente pode classificar um dosha Vata. E aí quando a gente pensa na alimentação desse Vata, quando ele está desregulado, é muito mais fácil, muito mais propício ele ir para alimentos parecidos com o ar. Então, ou seja, alimentos mais leves, alimentos mais secos. E aí é super importante ele usar o oposto. Então, quanto mais ele optar por alimentos com mais molho, coisas mais oleosas, então abusar em azeite, abacate, isso é super importante para equilibrar o dosha. Então, também pode ser uma pessoa que tem a pele mais seca. Então, essa pessoa utilizar mais óleo, mais creme na pele é super importante. Tudo isso vai ajudar muito a equilibrar esse dosha. Já um dosha Pitta tem ligação com o fogo. Então, é aquela pessoa que executa. Então, é aquela pessoa que vai lá e faz. É aquela pessoa bem líder mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito estourada. Ela acaba sendo muito impulsiva. Então, ela acaba sendo muito grossa, até dependendo da pessoa, quando tá em desequilíbrio, tá? Ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem uma quantidade boa de músculo, ela acaba não sendo nem tão magra e nem tão acima do peso, tem um biotipo legal. E quando ela tá desregulada, é muito comum o dosha Pitta ser aquela pessoa que, pra dar uma relaxada, ela abusa muito em bebida alcoólica. Como ela já é fogo, ela já tem o fogo do Pitta, então ela vai para alimentos que piorem esse fogo interno. Então, bebida alcoólica, comidas muito apimentadas, comidas muito quentes. Então, tudo isso são fatores que vão desequilibrar mais ainda esse dosha.
E aí, para um pita, é super importante ele diminuir o consumo de bebida alcoólica. E é muito comum o pita falar isso, né? Ah, eu mereço uma cervejinha hoje, trabalhei demais. Então, para um pita isso é muito ruim. Então ele tem que diminuir o consumo de bebida alcoólica, diminuir o consumo de comidas muito quentes, diminuir o consumo de comidas muito apimentadas. Tudo isso acaba desequilibrando muito esse dosha. E já o último dosha é o dosha kapha, que tem ligação com a terra. Então, ou seja, é aquela pessoa mais pesada. Então, na maioria das vezes, esse dosha tem uma dificuldade em emagrecer. Então, ela tem uma dificuldade com o peso, ela sempre luta mais com a balança. Mas, ao mesmo tempo, é aquela pessoa mais carinhosa, mais amorosa, aquela pessoa mais acolhedora. Tudo isso envolve o dosha kapha. E aí é muito comum o quê? Quem tá acima do peso gosta muito mais de um carboidrato, de algo pesado, algo com molho. E ele tem que ir pro oposto. E aí que a gente vai entrar até nas comidinhas mesmo que faz sentido com relação à dieta normalmente, né? Que é mais o quê? Mais legumes, mais carnes magras, folhas no geral. Então, alimentos mais leves para, consequentemente, equilibrar esse dosha. Então, eu acho a medicina Ayurveda fantástica. Eu falei aqui de uma forma bem geral, mas para ficar bem claro o como que os doshas funcionam e o como é interessante você entender que quanto mais você estiver desequilibrado, mais você é propício a comer alimentos que o seu dosha não deveria se alimentar. Então, eu espero ter ficado claro com relação a essa parte da medicina Ayurveda, que eu amo essa linha de medicina. E se você gostou, curte, compartilha. Se você não me segue aqui ainda, se inscreve no canal aqui embaixo. E se você não me segue no Instagram, é Laís Sarajoto. Um beijo e até o próximo vídeo.